Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. E aí, tudo tranquilo com vocês? Agora o Zoom tá exigindo senha, né? Esse negócio chato agora. Pera aí que eu tô terminando de aceitar o povo aqui. Eita que o povo não para de entrar, hein? Hoje a sala tá cheia. Coisa boa. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Caio. Bom dia, Caritas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Isabela. Bom dia, Luane, que sempre apaga o quadro para mim. Bom dia, Neves, Carioca. Bom dia, Ana Vitória. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Vitoriano. Paraibana. Karen, Soares. Grande João. Cadê? Tem mais gente entrando aí? Acho que agora acabou, né? Gente, antes da gente começar, me confirma aqui duas coisas. Primeiro, o Célio passou a senha da minha aula direitinho para vocês, né? Dá um ok aqui, por favor. Pode responder pelo microfone também, se quiser. Sim, né? Ok. Segunda coisa, nós paramos ali no processo de abdicação de Dom Pedro I. Tópico 6. Confere? Confirma para mim, por favor. Foi, né? Não, beleza, então. Ainda tá entrando gente ainda. Agora tem esse negócio chatinho, né? Agora só começa mesmo depois que eu aceito todo mundo. Beleza. Vou abrir aqui o material para vocês. Esse material que todo mundo já tem, né? Hoje é dia 13 de maio, meus caros alunos. Nessa data, em 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, declarando extinta toda e qualquer forma de escravidão no Brasil. Só que estamos em 2020, né? Já se passaram 132 anos e ainda tem escravidão no nosso país. É um absurdo isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Só a Alice. Beleza. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, gente. Alguém me fala no microfone, confirma para mim, foi nesse slide que nós paramos? Sim. Obrigado, Neves. Ó, o Célio entrou na nossa aula. Nosso querido diretor Célio Knupp.
Ele quer aprender um pouco mais de história, ó, gente. Prontinho. Vamos começar então? Todo mundo com o material aberto aí para mim? Nós paramos exatamente nesse tópico 6, falando do processo de abdicação, ou seja, do processo histórico que vai levar ao fim do primeiro reinado, ao fim do governo de Dom Pedro I, com a sua renúncia. Lembrando que essa palavra aqui, abdicar, significa justamente abrir mão, renunciar. No caso, renunciar ao trono brasileiro. Didaticamente falando, nós temos 5 grandes fatores que motivaram essa abdicação do nosso primeiro imperador. O primeiro deles, o seu autoritarismo político. Como eu já disse para vocês várias vezes, Dom Pedro I, ele queria governar o Brasil como se ele fosse um soberano absolutista. Ele queria concentrar todos os poderes em suas mãos. Não é à toa que ele outorgou, ou seja, impôs uma constituição para o nosso país, criou o poder moderador, onde ele se colocava acima dos outros 3 poderes. Então, esse seu autoritarismo político fez com que Dom Pedro ganhasse a oposição não só do povo, mas até também da elite brasileira, que se sentiu meio que traída. Por quê? Na hora de fazer a independência, quem fez foi Dom Pedro, aliado ao Partido Brasileiro, que representava a nossa elite. Mas na hora de exercer o poder de fato, Dom Pedro queria exercê-lo praticamente sozinho. Então, esse seu autoritarismo político foi um fator de desgaste desde o início do seu reinado. Outro fator que também vai motivar a sua abdicação foi o massacre da Confederação do Equador, coisa que nós também explicamos. Lembrando que a palavra massacre está aqui porque Dom Pedro agiu de maneira extremamente violenta. Ele mandou acabar com esse movimento de rebeldia lá do Nordeste, comandado pela província de Pernambuco, com mãos de ferro. Inclusive mandou executar, fuzilar o seu principal líder, que foi o Frei Caneca. Ao agir com extrema violência para acabar com a Confederação do Equador, esse movimento aqui que foi separatista e também republicano, Dom Pedro acabou aumentando a oposição ao seu governo. Outra coisa que nós também explicamos foi a derrota na Guerra da Cisplatina, que vai nos custar um território, apesar de pequeno, muito estratégico. A província da Cisplatina se separa do Brasil e se torna qual país mesmo? Lembra para mim aí? Pode responder pelo chat ou Foi o Uruguai? Obrigado, Paraibano. Uruguai. A Karen também respondeu, a Caritas também. Obrigado. Uruguai. Então, galera, a derrota na Guerra da Cisplatina nos custou um território pequeno, porém muito estratégico, mas muito estratégico mesmo. Eu comentei com vocês na semana passada que essa região ela controla a entrada da bacia Platina, que é uma bacia hidrográfica que conecta 4 países: o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então, é um ponto, comercialmente falando, muito estratégico até hoje. E o Brasil perdeu esse território na Guerra da Cisplatina. Lembrando, quem apoiou a província da Cisplatina se tornar independente do nosso país foram os nossos irmãos. Lembra de quem? Quem que apoiou eles? Argentina. Argentina. Obrigado, Neves. Seu sotaque sumiu mesmo na quarentena. Então, galera, essa derrota foi também vergonhosa para o nosso país. Dom Pedro gastou muito dinheiro, um dinheiro que o Brasil não tinha. Falando em dinheiro, há uma crise econômica muito grave no seu governo. Tão grave que vai provocar a falência do nosso único banco, o Banco do Brasil, que tinha sido fundado, inclusive, pelo seu pai, por Dom João, quando a corte portuguesa veio para cá. Essa crise econômica, ela tem basicamente 2 razões. A primeira delas, as altas dívidas, as elevadas dívidas que o Brasil assumiu, principalmente com a Inglaterra.
Desde a época da proclamação da nossa independência, lembra? Dom Pedro pegou 2 milhões de libras esterlinas para pagar uma indenização para Portugal, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. E pegou emprestado com bancos ingleses. Depois ele pegou dinheiro emprestado de novo para massacrar a Confederação do Equador. Ou seja, ele aumentou demais a nossa dívida externa. O segundo fator era a falta de um produto forte que conseguisse sustentar a economia brasileira. A cana-de-açúcar estava em decadência desde o final do século XVII, ali, da expulsão dos holandeses. A mineração estava em declínio desde o final do século XVIII. Já estamos aqui no começo do século XIX. O café ainda estava começando, ainda estava se firmando como grande atividade econômica do nosso país. O café só se consolida como o nosso principal produto já durante o segundo reinado, já durante o governo de Dom Pedro II. Beleza? E aí tem um ditado que eu até brinquei com vocês, né, que se encaixa perfeitamente no reinado desse cara. Vocês lembram do ditado? Não há nada tão ruim. Completa para mim. Não há nada tão ruim. Que não possa piorar. Algumas pessoas falaram junto aí, né? Obrigado, gente, pela participação. Que não possa piorar. Se não bastassem todos esses problemas que eu aqui enumerei para vocês, Dom Pedro I vai dar origem a outro problema, que vai ser a chamada questão sucessória. A questão relacionada à sucessão do trono lá em Portugal. É isso mesmo. O pai de Dom Pedro, Dom João VI, rei de Portugal, ele morre no ano de 1826. Quando um rei morre, é natural que o filho mais velho, seu filho primogênito, assuma o trono. E quem era o filho mais velho de Dom João VI? Justamente Dom Pedro. Só que ele já era imperador do Brasil, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar promover uma jogada política. Dom Pedro vai afirmar que já se sentia um brasileiro, que não queria abrir mão do trono do Brasil, e, portanto, ele vai enviar para Portugal a sua filha, chamada Maria da Glória, que era uma criança de 7 anos de idade. Como ela não tinha condições, né, de ser rainha naquele momento, era uma criança, Dom Pedro vai enviar também o seu próprio irmão, Dom Miguel. Então vai o tio e a sobrinha para Portugal. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, Maria da Glória, filho de Dom Pedro. Ele envia os dois para Portugal. Dom Miguel vai assumir provisoriamente o trono lusitano até que Maria da Glória tivesse idade suficiente para tal. Então ele vai falar assim, olha, eu prefiro ficar no Brasil, me sinto um brasileiro. Mas, gente, vamos pensar só um pouquinho? Se Dom Pedro realmente não tivesse interesse nenhum no trono português, ele não ia enviar para lá o seu irmão e a sua filha, né? O que Dom Pedro queria, na verdade, era controlar os dois países. Controlar o Brasil e ter uma influência direta sobre a coroa portuguesa. Isso foi visto pela elite brasileira, pela elite, hein, como uma ameaça. Ameaça de quê? De recolonização. Como assim, ameaça de recolonização? A ameaça do Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal. Galera, não estava tendo mais clima para Dom Pedro continuar sendo o nosso imperador. Mas antes de eu terminar aqui com a observação, alguém colocou alguma coisa aqui, a Karen. Mas ele gosta de dar país para os filhos crianças, hein? Que paizão. É verdade, Karen. Belo comentário seu, que quando ele for embora, ele vai deixar o Brasil para o seu filho mais novo, Pedro de Alcântara, com 5 aninhos de idade. A gente vai falar sobre isso agora. Belo comentário seu. Bom, galera, como só tinha aspecto negativo, né, no governo dele, esse tanto de problemas aqui enumerados, começaram a rolar muitas críticas ao governo de Dom Pedro I. Críticas aonde? Nos jornais. Na época, jornais impressos, né?
E aí, um jornalista se destacou muito nessas críticas. Tá aqui o nome dele, um tal de Líbero Badaró. Ele era o jornalista que mais pegava pesado nas críticas ao imperador, dizendo que Dom Pedro estava mais preocupado com o poder do que, de fato, com o progresso do país. Gente, governantes autoritários não costumam lidar bem com críticas, principalmente da imprensa. Então, o que vai acontecer com esse jornalista, o Líbero Badaró, que pegava pesado nas críticas a Dom Pedro? Ele vai ser assassinado a mando do próprio imperador. Professor, mas que absurdo. Também acho. E não vai acontecer nada com Dom Pedro? Não, gente. Ele tinha um poder moderador. Ele estava acima da lei. Ninguém podia julgá-lo. Ele estava acima do poder judiciário. Véio. Todo mundo no Brasil sabia que quem tinha mandado matar o Líbero Badaró tinha sido o imperador, o próprio Dom Pedro. Mas nada poderia ser feito. Olha que absurdo isso. Porém, ficou aquele climão, né? Principalmente na capital, no Rio de Janeiro. O descontentamento com Dom Pedro estava assim altíssimo, elevadíssimo. E aí, Dom Pedro resolve então mudar os ares. Ele faz uma pequena viagem. Dom Pedro sai do Rio de Janeiro, a capital do Império na época, e vai para Minas Gerais. Ele achou que ele seria bem recebido por lá. Até porque, né, era um imperador, era a majestade que estava visitando o território mineiro. Mas ao chegar em Minas Gerais, ao passar pelas ruas das cidades mineiras, as pessoas, ao invés de fazerem reverências ao imperador, sabe o que elas faziam? Elas se retiravam das ruas, entravam em suas casas, colocavam panos pretos nas janelas e fechavam as portas e janelas. Os panos pretos eram um sinal de luto. Luto pela morte do jornalista Líbero Badaró, assassinado a mando do próprio imperador. E as pessoas saíam das ruas e fechavam as portas e janelas, meio que demonstrando a sua insatisfação com o governo de Dom Pedro. Perante essa recepção nada calorosa, Dom Pedro ficou triste, tadinho. E aí ele voltou para o Rio de Janeiro, muito triste. Coitadinho dele, né? Chegando lá no Rio de Janeiro, de volta à capital, ele vai ser recebido. Meus caros alunos, me responde aí. Pode ser pelo microfone ou pelo chat. Ainda havia um pequeno grupo que apoiava o imperador, que apoiava Dom Pedro. Que grupo que era esse, hein? Qual o único grupo pequeno que ainda apoiava Militares? Não. Começa com P. Os portugueses? Exatamente. Muito bem. O João falou que parece a história com Getúlio Vargas. Um pouco. Galera, os poucos portugueses que ainda moravam no Brasil, na sua maioria eram comerciantes, tá? Eles ainda apoiavam Dom Pedro. Por quê, professor? Explico. Dom Pedro era um português, gente, de nascimento. E ele dava privilégio aos portugueses no seu governo. Inclusive, a maioria dos seus ministros, que formavam o seu chamado Conselho de Estado, que era o Conselho de Ministros do Imperador, era formado por portugueses. Então, esses portugueses ainda apoiavam Dom Pedro. Eram os poucos que ainda apoiavam. Então, quando ele volta para o Rio de Janeiro, triste, né, perante a recepção dada pelos mineiros, os portugueses da capital vão fazer uma festinha para tentar animar o imperador. Rapaz, quando os brasileiros ficaram sabendo que os portugueses do Rio de Janeiro estavam fazendo festinha para Dom Pedro, aí o clima ficou tenso e o pau quebrou. Vamos ter um conflito de rua mesmo, briga de rua entre brasileiros e portugueses. Lá no Rio, lá na capital. Era o dia 13 de março de 1831. Episódio conhecido como a Noite das Garrafadas. Por que esse nome, Noite das Garrafadas? Porque os brasileiros jogavam garrafas
nas lojas dos comerciantes portugueses. Usavam garrafas também nas brigas. E aí não precisa nem dizer, né? Quem levou a pior nessa foram os portugueses, porque eles eram minoria. Quando Dom Pedro, majestade, ficou sabendo que até briga de rua já estava rolando por causa dele, onde os brasileiros eram contra, né? Claro, Dom Pedro. O que ele pensou? É melhor eu vazar daqui, né? Melhor eu ir embora desse país antes que uma garrafa dessa pegue na minha cabeça. Se é que você me entende. Para não ser arrancado do trono à força, Dom Pedro, então, no dia 7 de abril de 1831, depois ali de 9 anos de reinado, ele vai abdicar ao trono brasileiro, vai renunciar ao trono. Termina de maneira vergonhosa o governo do nosso primeiro imperador. Ele sai do Brasil pela porta dos fundos. Agora tinha um problema, né? Quem seria o novo imperador? Alguém já tinha começado a falar sobre isso. Ficou a cara, né? Pelo chat. Quem seria o novo imperador? Terceiro ano. O filho dele. Exatamente, o filho mais novo dele, Pedro de Alcântara. Só que ele era uma criança, né? Uma criança de 5 anos de idade. Dom Pedro vai renunciar ao trono brasileiro em favor do seu filho Pedro de Alcântara, nascido no Brasil, ele era um brasileiro genuíno. Só que ele só tinha 5 anos. Não tinha como ele ser imperador, ele era uma criança. Então, o que a nossa Constituição da época previa? Que deveria ser escolhido um governo provisório para comandar o Império Brasileiro até que Pedro de Alcântara tivesse 18 anos de idade. Como é que seria o nome desse governo provisório? Regência? Obrigado. Quem falou? O João? João Pedro. Obrigado. João. Boa, João. Exatamente. Vai se chamar regência. A Karen perguntou aqui, o filho mais velho, no caso, a filha mais velha, né? Era a menina que ele mandou para Portugal. Isso, Caio. Maria da Glória. 2 anos mais velha aqui. João Pedro. Galerinha, mas não acabou não. Eu separei um ponto de análise. Eu nem gosto, né, de ponto de análise. Vamos ver quem mata essa. Essa aqui vocês vão ter que responder pelo microfone. Vai ser difícil você digitar isso. Coloquei em forma de pergunta para vocês. Por que podemos afirmar que o 7 de abril completou o 7 de setembro? Alguém consegue justificar isso aí? Porque rompeu totalmente a influência que, tipo assim, que era a ponte que o Brasil tinha com Portugal. Exatamente. Foi você, João, que falou? Que não apareceu aqui para mim. Foi. Valeu, João. É exatamente isso. Matou na mosca. Galera, o 7 de abril, como eu acabei de mencionar, é a data da abdicação de Dom Pedro. O 7 de setembro, vocês estão cansados de saber. É a data da proclamação da nossa independência, lá em 7 de setembro de 1822. O 7 de abril já é 1831, a data da abdicação de Dom Pedro. Então a pergunta, vamos aqui substituir as datas, é assim, ó. Por que podemos afirmar que a abdicação de Dom Pedro I completou a nossa independência? Repito, por que a abdicação de Dom Pedro I completou a nossa independência? Como o João brilhantemente respondeu. Porque, gente, eliminou de uma vez por todas a influência portuguesa na nossa política. Dom Pedro era português. A maioria dos seus ministros que formavam o chamado Conselho de Estado eram portugueses. Com a saída de Dom Pedro, elimina-se de uma vez por todas essa influência portuguesa na nossa política. Porque o governo regencial ou regência vai ser formado por brasileiros. Depois, Dom Pedro II vai assumir, ele também era brasileiro. Agora teremos o Brasil governado por brasileiros. Porque no primeiro reinado que nós tínhamos, era o Brasil ainda governado por portugueses. Então, repito, esse ponto de análise aqui
é muito interessante. Não foi eu que criei essa pergunta, foi um grande historiador chamado Caio Prado Júnior. Tirei do livro dele isso. Olha que interessante. O 7 de abril completa o 7 de setembro. A abdicação de Dom Pedro completa a nossa independência. Porque elimina de uma vez por todas a influência portuguesa sobre a nossa política. E aí, antes de eu abrir para as perguntas, vocês querem saber o que aconteceu com Dom Pedro? Querem saber ou não? Quer saber o que aconteceu com Dom Pedro? Ah, quer sim, né? Obrigado. Caio, João, Neves. Gente, Dom Pedro vai voltar para Portugal. Voltar para sua terra. Chegando lá, quem estava no poder? Seu irmão, mais novo, chamado Dom Miguel. E aí, Dom Miguel vai perguntar: uai, Dom Pedro, o que você está fazendo aqui? Dom Pedro respondeu: não, maninha, é porque o povo estava meio nervoso lá no Brasil, aí tacando umas garrafas lá, eu preferi voltar. Aí Dom Pedro vai continuar. Dom Miguel, aquela época que o nosso pai faleceu, eu renunciei ao trono de Portugal para você assumir. Mas agora eu quero ele de volta. Tem como você sair do trono aí, para eu sentar nele? Qual foi a resposta de Dom Miguel? Falei assim: ih, mano, velho, vai dar não. Esse negócio de ser rei é bom, você manda, os outros obedecem. Então vai haver, gente, um conflito político entre os dois irmãos. É isso mesmo. Dom Pedro, o mais velho, e Dom Miguel, o mais novo. Dom Miguel estava no poder, só que Dom Pedro queria o trono para ele. E, por mais incrível que pareça, a maior parte da nobreza portuguesa vai apoiar quem, vocês acham? Responde para mim. Dom Pedro ou Dom Miguel? A maior parte da nobreza portuguesa apoia qual dos dois? Acertou quem falou Dom Pedro, por incrível que pareça. Sabe por quê? Por uma questão de tradição. Dom Pedro era o primogênito. Dom Pedro era o filho mais velho de Dom João VI. Então, por direito, ele podia sim requisitar o trono para si. Então, com o apoio da maior parte da nobreza portuguesa, Dom Pedro tira Dom Miguel do trono e assume o comando de Portugal. Ele vai ser coroado com o título de Dom Pedro IV e vai ser rei de Portugal até a sua morte, o que não vai demorar muito a acontecer. Ele morre 3 anos depois, em 1834. Dom Pedro morre jovem, com um pouco mais de 36 anos de idade, ele morre de tuberculose. Ele também era um cara muito boêmio, não tinha hábitos muito saudáveis. Então, assim, não é à toa que a gente faz piada de português burro, né? Porque o cara tinha arrebentado, arregaçado com o Brasil, aí ele sai daqui pela porta dos fundos, chega lá em Portugal, dão o trono e a coroa para ele, ele se torna rei. Ou seja, ele quebrou o Brasil e foi terminar de quebrar Portugal. Assim terminou a história de Dom Pedro. Mas e o Brasil? O Brasil vai começar um novo período, chamado de regência. Antes de eu iniciar a sua explicação, tem alguma dúvida? Pode fazer a pergunta pelo chat ou pelo microfone. A Neves falou: ainda bem que foram embora. Concordo com você, cara. Esses portugueses são doidos. Todo mundo conseguiu entender primeiro reinado? Tá de boa? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, beleza. Na nossa aula de sexta-feira, gente, eu vou marcar uma tarefinha com vocês, tá? Até agora eu só passei aquela deixinha lá do início da quarentena, foi muito pouco, eles estão muito à toa. Vou passar trabalho para vocês. Vou passar uma tarefinha sexta-feira para vocês, tá? Bom, voltando aqui para os slides. Tá aqui. Galerinha, em 1831, então, com a abdicação de Dom Pedro I, começa um novo período da nossa história, chamado de regência, ou período regencial, se vocês assim preferirem.
Esse período vai se estender por 9 anos também, vai até 1840. Coloquei aqui uma definição, um conceito, o mesmo que eu sempre passo no quadro, para facilitar o seu estudo. O que foi a regência? Vamos comigo. Foi um período transitório entre os governos de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, ou seja, entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Em virtude da menoridade de Dom Pedro II, lembra? Dom Pedro I foi embora, deixou aqui Pedro de Alcântara, seu filho, mas ele só tinha 5 anos de idade, então não tinha como ele ser imperador naquele momento. Na regência, o Império Brasileiro vai ser comandado por governantes provisórios. Eles serão chamados de regentes, daí o nome, regência. E como é que esses regentes serão escolhidos? Pelo voto censitário e também de maneira indireta. Gente, o que é voto censitário mesmo? Me lembra aí, por favor. É quando você tem que comprovar a renda. Isso, exatamente, João. Só quem tinha elevada renda poderia votar ou ser votado. No mínimo 100 mil réis de renda, tá? Era o mesmo valor que estava lá na Constituição. Então, só a elite, só as pessoas mais ricas do Brasil poderiam votar ou serem eleitas. E por que de maneira indireta? Porque quem vai escolher os regentes vão ser os deputados e senadores do Império. Então, os eleitores do Brasil, que era pouca coisa, de mais de 6 mil pessoas, muito pouco, né? 6 mil pessoas, um país desse tamanho. Os eleitores escolhiam os deputados e senadores, e os deputados e senadores é que iam escolher os regentes. Então, era uma eleição indireta. É como se fossem presidentes eleitos pelo Congresso, se é que vocês me entendem. Então, voto censitário, só votava quem tinha elevada renda, de maneira indireta, porque quem escolhia os regentes eram os deputados e senadores do Império. Agora, o mais importante dessa definição, tanto é que eu destaquei aqui para vocês. Essa regência, esse período aqui de intervalo entre o primeiro e o segundo reinado, de 9 anos, de 1831 a 1840, esse período vai ser marcado por uma profunda instabilidade política. Prova disso. Em apenas 9 anos, teremos 5 grandes rebeliões estourando no Brasil. Muita coisa, né? Em menos de uma década, 5 grandes rebeliões. E a gente vai estudar cada uma delas. A gente vai rever, na verdade, né? Vocês viram isso comigo ano passado. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, a Revolta dos Malês e a mais importante, a Revolução Farroupilha. Nossa, muita coisa. 5 rebeliões em 9 anos. E aí eu pergunto, por que será que a regência foi um período tão conturbado, tão turbulento? Tem 3 grandes fatores que explicam isso. Alguém consegue me falar pelo menos um deles? Repita a pergunta. Fatores que explicam por que a regência foi um período tão conturbado, tão turbulento. A falta de uma figura de poder, né? Eu lembro desse. Ótimo, João. Instabilidade política e o outro eu não faço ideia. Seu áudio está cortando um pouco, mas eu vou deixar esse fator que você falou primeiro por último, tá? Até porque ele tem um peso muito grande. O bate-papo não está querendo abrir aqui. Deixa eu só deixar aberto o bate-papo aqui. Deixa. Bom, primeiro, galera, a falta de participação política popular. Dessas 5 rebeliões que vão estourar, eu repito, a gente vai estudar cada uma delas, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha. Dessas 5, 4 foram populares. O povo estava grilado mesmo. Grilado pela falta de participação política, até porque o voto era o quê? Censitário. O povo estava excluído. Segundo motivo, a crise econômica. Nós até já refletimos sobre isso em sala de aula várias vezes. Eu disse para vocês assim, ó, o brasileiro, ele não pensa política com a cabeça. Ele pensa com o bolso. Ó, com o bolso.
Por quê que eu disse isso? Porque quando a economia vai bem, a tendência é que a galera apoie o governo. Não interessa quem esteja lá. Quando a economia vai mal, está em crise, a tendência é que esse governo seja contestado, questionado, que haja grande oposição a esse governo. E nós acabamos de ver isso. Como é que estava a economia do Brasil nessa época? Com perdão da palavra, uma bosta, né? Horrível. Dívidas altas com a Inglaterra, o Brasil ainda sem um produto forte, o café não tinha se firmado. Então, essa crise econômica também vai provocar essa instabilidade política. O terceiro e último fator que o João brilhantemente apontou, a sensação de, vou colocar aspas aqui, ó, vazio no poder. Por que vazio no poder? Faltava a imagem do imperador. Uma imagem que simbolizava naquela época ordem, autoridade. Professor, não entendi muito bem isso não. Não tinha imperador, mas tinha os regentes, está escrito aí no slide. Dá no mesmo. Não dá no mesmo, gente. É meio difícil para nós entendermos, porque nós já nascemos em uma república. Mas em uma monarquia, o imperador, o rei, ele é tido como uma figura superior, uma pessoa superior às outras. Ele não é uma pessoa comum. Então não era a mesma coisa colocar os regentes no poder. Sacou? Então, resultado. A falta da imagem do imperador vai provocar uma sensação de vazio no poder e vai fazer os brasileiros questionarem a legitimidade do governo da regência. Isso também explica a instabilidade política do período. Beleza? Então, terminando nossa aula, vou repetir para vocês os 3 fatores que explicam por que a regência foi um período tão conturbado, tão turbulento. Primeiro, a falta de participação política popular. Lembra? Voto censitário. Segundo, a crise econômica que continuava afetando o nosso país. Terceiro e último, a sensação de vazio no poder, a falta da imagem do imperador. Esses 3 fatores em conjunto vão fazer com que o governo da regência seja bastante instável, conturbado, turbulento, com 5 grandes rebeliões. Ok? Na próxima aula, sexta-feira, a gente continua isso, mas eu repito, eu vou marcar uma tarefinha com vocês. Certo? Vitor Hugo, Fala, Neves. você vai pedir para a gente te mostrar ela pela internet? Não entendi. Pediu o quê? Para a gente mostrar ela pela internet? Ou vai ser só para entregar depois da quarentena? Não, vai ser para entregar depois da quarentena mesmo. Dá para vocês fazerem em folha, avulsa, Ok. folha separada. E essa tarefa, né, vai ser do próprio material. Do jeito que eu sempre faço, eu vou marcar exercícios do material de vocês. Vocês vão fazer só a resposta mesmo, numa folha, e eu vou recolher depois da quarentena. Ok? O Karen, agora que eu vi sua resposta aqui, ó, falta de representante fixo. Sim, que seria a falta do imperador. Galerinha, nossa aula aqui vai terminar. Obrigado pela presença, pela participação de vocês. Até sexta-feira. Um beijo, um abraço. Tchau. Fala tchau pro tio Vitor. Fala. Falou, Tchau. tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bom resto de semana para vocês.